Oi, meu nome é Renata e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que é tão difícil a gente se manter motivado nos nossos projetos, o que nos limita e quem disse que você não é capaz. Você já passou por um momento na sua vida em que você decidiu que queria mudar a sua vida, você fez planos para a vida, para ter uma vida melhor. Você ficou muito animado para essa mudança e no decorrer do caminho, sabe, no decorrer dessa mudança, você desanimou. Como por exemplo, algumas pessoas elas estipulam que elas querem ir para academia no mínimo 3 vezes por semana. Outras pessoas que fazem planos para estudar para um concurso público e aí elas falam, eu vou estudar 2, 3 horas por dia e aí no meio do caminho vai se perdendo, vai se desmotivando. Ou você decidiu que você queria juntar dinheiro para fazer uma viagem e no meio do caminho vai se desmotivando e gasta todo aquele dinheiro. Ou você decidiu que você quer seguir uma nova profissão, por exemplo, mas algumas pessoas aí nesse teu caminho, nessa tua jornada, começaram a te desmotivar, ou até você mesmo se desmotivou por não acreditar que você é capaz. Se isso já aconteceu com você, se você por alguma razão já se desmotivou nos seus projetos, não se preocupa, isso é mais comum do que você imagina. Já aconteceu comigo, inclusive, muitas vezes, onde eu já me frustrei com alguns projetos que eu estipulei para minha vida e que no meio do caminho eu me desmotivei ou eu permiti que pessoas me desmotivassem. E é por essa razão que eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre esse assunto. Então, é extremamente frustrante quando a gente desiste de um projeto pessoal que a gente estipulou para nossa vida. Eu acredito que traz muito o sentimento de impotência, sabe? De que a gente não é capaz, de que a gente não consegue. E aí esse desânimo, ele vai sendo como uma bola de neve, porque cada vez que você falha nos seus projetos, você se sente menos capaz. E isso é muito comum acontecer e as pessoas acabam não ficando tão animadas para outros projetos de vida. E aí acontece que fica sempre na mesma, porque tem medo de falhar nos próximos projetos. Quando eu era criança, eu amava esportes, eu sempre admirei as pessoas que praticavam esportes. Inclusive na escola, eu sempre estava olhando os meus colegas praticando esportes, mas eu mesma nunca participei. Eu lembro que até eu participei de handball, por exemplo, e eu sempre achava que eu não seria capaz de praticar aquele esporte. E muito que vinha na minha mente era o fato de eu ser muito magrinha, porque quando eu era criança eu era realmente extremamente magra e eu ouvia muitas coisas chatas sobre o meu corpo, né? Que eu ia voar, cuidado com o vento vai te levar. Então eu meio que criei uma barreira que alguns esportes não eram para mim, né? E aí eu nunca me permitia ali como criança participar de esportes na escola, por exemplo, porque eu tinha medo de passar vergonha, né? Eu lembro assim, na atividade física, eu sempre fui mais assim, contra a atividade física, eu não queria, sabe? Eu não desfrutava da atividade física porque ia ter que movimentar meu corpo, mexer com meu corpo, usar shortinho. Então, por eu ouvir muito que eu era muito magra, que eu tinha que ter cuidado, que se eu praticasse um esporte poderia acontecer um acidente, eu poderia quebrar uma perna, um braço, porque eu tinha o corpo muito frágil. E eu ouvi isso, gente, com pessoas da minha família mesmo. Talvez não foi por maldade, eu não sei, mas eu ouvi muito que eu era muito magra e eu recebi assim vários apelidos na minha vida que vocês possam imaginar, como Olivia Palito, por exemplo. Então eu acredito que por essa razão eu não fui tão corajosa na questão de praticar um esporte de quando eu era criança. Por que eu falei sobre essa minha experiência agora? Bom, eu acredito que lá naquela fase da infância, de quando eu era pequena, se eu não tivesse ouvido que eu era muito magra, que meu corpo era muito frágil e se eu não tivesse ouvido repetidamente sobre o meu corpo,
Eu acho que eu não tinha criado essa barreira com o esporte, eu não tinha acreditado. Talvez eu tinha tentado mais, porque foi lá naquela fase da minha infância que eu acreditei que se eu praticasse o esporte eu poderia me machucar ou eu não iria ter sucesso porque eu tinha um corpo muito magrinho. E aí a gente traz lá da nossa fase da infância todas essas crenças, todas essas limitações de que a gente não pode e às vezes fica enraizado tudo que a gente ouviu na fase da infância. E muitas vezes a gente ouve crenças lá na fase da infância de pessoas que até nos amam, como os nossos pais ou as pessoas que nos criaram. Por exemplo, eu fui criada pela minha avó e eu ouvia muito sobre o dinheiro. A minha avó sempre falou que o dinheiro é sujo, né? Eu lembro que eu falava para ela que eu queria ser rica e ela falava para mim que eu não podia pensar assim porque o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade. Aí eu fico imaginando se hoje eu não tivesse ressignificado todas essas crenças que a minha avó trouxe para a minha vida, mas que não foi uma maldade dela. Na verdade, ela já trouxe essas crenças aí das ancestralidades dela, por exemplo, né? Dos pais, dos avós. Talvez foi o que ela aprendeu, que o dinheiro não é uma bênção e sim uma maldição. Eu ouvia isso demais e eu realmente tive que ressignificar muito na minha vida. Um ano depois que eu vim morar aqui nos Estados Unidos e depois que eu passei por 3 cirurgias na minha perna, eu já contei aqui que eu passei por um câncer bem agressivo na minha perna direita e eu precisei fazer 3 cirurgias na mesma perna e isso acabou que me causou um pouco de limitação na minha perna, porque foram retirados os linfonodos da minha perna e isso faz com que eu não tenha tanta força na minha perna direita e eu tenho que usar umas meias compressoras pro resto da vida para que a minha perna possa ter uma circulação ok, porque normal mesmo ela nunca mais vai ter, porque não tem mais os linfonodos, né, na qual ajudam ali a ter a circulação do sangue normal. Então eu decidi que eu queria fazer uma atividade física que pudesse ajudar a minha perna a ter um movimento melhor, porque os médicos falaram aqui que eu não iria ter mais movimento normal da minha perna. E aí eu decidi ir pro yoga. Quando eu fui para uma aula de yoga, eu saí de lá extremamente frustrada, assim, eu saí literalmente chorando, porque eu não consegui fazer quase nada da aula, não só pela perna, mas eu também não tinha muita força nos meus braços e o yoga trabalha bastante algum tipo de yoga, né? Porque yoga não é só sobre força e flexibilidade. Às vezes você sentar e meditar também é yoga, mas eu queria mesmo fazer o yoga para movimentar o meu corpo, para criar resistência e força física. E aí quando eu saí daquela aula, eu lembro que eu chorei dentro do carro mesmo, porque eu me senti muito frustrada por não conseguir fazer uma aula inteira. E eu não fui para um yoga avançado, era um yoga básico que todas as pessoas conseguiriam fazer, mas eu não consegui, eu saí muito frustrada de lá. E o que foi que eu fiz com a minha frustração? Eu acabei transformando essa minha frustração em força. E aí eu decidi que eu iria treinar em casa, que eu não iria mais para fazer uma classe, porque eu não me sentia confortável de fazer uma classe com tantas pessoas e eu sem força nenhuma. Eu já estava há muito tempo sem fazer atividade física e eu acho que vem muito aquela crença na minha cabeça de que eu não podia, sabe? De que eu não vou ter força suficiente porque a minha vida inteira eu não pratiquei esportes. Eu realmente não fui uma pessoa que praticou esportes. Então, essas crenças acabam vindo na mente para nos limitar. E aí eu decidi que não, que eu iria tentar. E aí eu comecei a fazer yoga em casa através do YouTube. Então no YouTube aqui tem várias pessoas maravilhosas que dão aula de yoga. E eu decidi que eu iria fazer como uma meta na minha vida e que eu iria ficar boa nisso. E aí eu fui constantemente, todos os dias, treinando em casa. E parece assim, gente, mágica, sabe? Como o corpo da gente funciona. Quando a tua mente dá um comando pro corpo de que você é capaz, mesmo sem você saber se vai dar certo, você só decidiu que você é capaz. Não, eu vou fazer da minha forma. E aí eu passei assim, gente, uns 6 meses treinando, sabe? Uns 3 meses fazendo yoga em casa e eu não tinha muita flexibilidade, assim, era zero a minha flexibilidade e eu fui melhorando
melhorando dia após dia, porque eu fui constante. E eu decidi que eu realmente queria quebrar essa crença de que eu não sou capaz. E eu só poderia me permitir dizer que não sou capaz depois que eu tentasse incansavelmente. Porque o que acontece é que a gente desiste, a gente tenta uma, duas vezes e fala que não é pra mim. Se você não foi vencido pelo cansaço de tentar incansavelmente, você não pode dizer que você não é capaz de fazer aquilo. E foi exatamente isso que eu quis pra mim. Eu pensei, eu vou treinar todos os dias, de pouquinho em pouquinho, eu vou começar a ter mais força nos meus braços e mais flexibilidade nas minhas pernas, mais força nas minhas pernas. E aí um dia eu vou voltar para um estúdio de yoga e eu vou me sentir melhor depois que eu tiver ganho um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de força. E assim foi, minha gente. Eu treinei bastante em casa. E hoje eu faço yoga, já faz 3 anos que eu faço yoga. E assim, é algo que eu amo fazer. Me traz uma energia muito gostosa. Eu amo a ideia de que hoje o meu corpo se tornou flexível. Às vezes eu não acredito que eu consegui ter força na minha perna direita, que era uma perna que era limitada. E o yoga acabou me ajudando em todos os sentidos. O yoga ajudou para minha mente, ajudou para o meu corpo e ajudou na flexibilidade da minha perna. Hoje em dia a minha perna é quase que 100% normal, eu consigo fazer as posições que o yoga exige, claro que nem todas, porque como eu não tenho os linfonodos, a minha perna direita ela é muito mais pesada do que a esquerda, então para alguns movimentos é bem difícil, a dificuldade é maior, sabe, de fazer alguns movimentos, porque a perna é muito mais pesada, a perna direita é muito mais pesada do que a perna esquerda. Então a lição que eu trago comigo sobre o yoga, por exemplo, é que nada é impossível, que a gente precisa tentar, a gente precisa ter coragem suficiente de quebrar esses padrões que foram colocados na nossa vida, muitas vezes na fase da infância ou atualmente mesmo, as pessoas que convivem com você, que olham para você, que diz que você não é capaz. E aí a gente permite acreditar no que o outro fala pra gente. A gente nem se dá a oportunidade de tentar. E às vezes quando tenta, desiste na primeira dificuldade. E eu entendo que muitas pessoas se sentem desmotivadas por causa de outras pessoas que as fazem se sentir desmotivadas, e aí você não tem força suficiente para buscar o seu ideal, você não tem forças suficiente para buscar aquilo que você deseja, porque você se vence pela desmotivação. Então eu queria muito hoje que você olhasse para você olhasse para essas crenças que estão em você, crenças criadas para você ou crenças criadas por você, porque às vezes a gente mesmo cria as nossas crenças e aí a gente nem mesmo tenta, a gente não se dá a oportunidade de tentar, mas quando você tentar, você precisa lembrar que essas tentativas precisam ser incansáveis, você tem que tentar muitas vezes para que você no final diga realmente isso não é para mim. Aí sim, depois que você tentar várias vezes e que você está extremamente mentalmente cansado ou fisicamente cansado e que tudo deu errado, aí sim você desiste, porque não é justo com você que você simplesmente só ache que não é para mim, quando você nem tentou. E aí você fica frustrado, você tem sonhos, você sonha alto, mas na primeira tentativa vai lá e desiste. Então, se você agora tá vendo esse vídeo e tá lembrando das frustrações que você teve com todos os teus planos que não deram certo, por todas as vezes que você não teve força suficiente para acreditar nos teus projetos e que você desistiu, por alguma razão alguém te fez desistir ou você mesmo não teve disciplina para continuar, porque eu sei que todos nós temos sonhos e temos e projetos grandes, projetos pequenos e a gente facilmente se desmotiva, mas sem disciplina a gente não consegue chegar a lugar algum. Eu adoro Augusto Cury e nos livros dele ele sempre fala que sonhos sem disciplina constroem
adultos frustrados e isso, gente, é uma realidade, porque eu já me frustrei com muitos projetos que eu fiz e que não deram certo, mas eu tenho a consciência que eu não tentei incansavelmente. Eu tenho a consciência de que foram frustrados por minha culpa, porque eu não fui disciplinada o suficiente para conseguir. Então, hoje eu quero trazer para você a consciência de que você pode tudo, de que não há limitação. A gente não pode acreditar que a gente não consegue quando a gente não tentou incansavelmente. A gente precisa tentar incansavelmente. Por exemplo, eu tô agora fazendo uma reforma aqui na minha casa e eu nunca fiz esse tipo de reforma. Eu tô me desafiando. Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram que é muito difícil fazer esse projetinho que eu tô fazendo. Gente, não é muito difícil. Eu comecei a ver vídeos no YouTube e eu pensei, bom, parece difícil, mas eu vou tentar fazer. Inclusive, eu tô pensando em compartilhar aqui no YouTube essa reforminha que eu tô fazendo na lavanderia da minha casa e eu nunca me desafiei a fazer isso e quando veio essa ideia, primeiro eu pensei na economia, porque aqui serviço de construção é muito caro e eu já vi vários tutoriais no YouTube e eu pensei, eu acho que eu vou tentar e eu tô fazendo agora esse projeto e eu espero que eu consiga terminar e que dê tudo certo para me compartilhar com vocês aqui, de repente mostrar que a gente às vezes é capaz de fazer coisas que a gente nem mesmo imagina, mas muitas vezes a gente se permite achar que a gente não é capaz. E o autoconhecimento é exatamente isso, é você aprender a olhar para si, da maneira como você está agora e o que você quer se tornar, quem você quer se tornar, independentemente da sua idade, independentemente de quanto tempo passou ou se o tempo nem passou. Se você é jovem, imagina, como eu queria ter tido mais conhecimento aí uns anos atrás, mas nunca é tarde, porque se ainda há vida, há esperança e muita esperança, a gente ainda pode viver muito. E a hora é agora de acreditar em si. A gente precisa acreditar que tudo é possível. Como diz a música do Chorão, o impossível é só questão de opinião. Como ressignificar todas essas crenças que foram colocadas na nossa vida ou que a gente criou e fazer com que a gente tenha coragem suficiente para tentar o novo, para mudar a nossa vida, seja em quais áreas você queira mudar na sua vida, queira tentar algo novo na sua vida, mas que a gente já está aí cheio de crenças e que a gente não tem força suficiente para tentar, para seguir. Primeiro de tudo é preciso ter a consciência, você precisa reconhecer que você tem feito os planos para sua vida, alguns projetos e você só começa e não termina. Primeiro, essa consciência do porquê, por que que isso acontece, de onde vem, aonde é essa fonte que faz com que eu desista no meio do caminho, por que que eu não tenho força. Por que que eu sempre começo um projeto e eu desisto? E aí precisa ter essa consciência de onde que vem. É a minha falta de força, a minha falta de coragem, indisciplina? Eu não consigo porque as pessoas que estão comigo me desmotivam. Gente, tem assim, uma infinidade de possibilidades, mas como ressignificar tudo isso, na minha opinião, é a nossa força interior, é a vontade incansável de mudança, que é isso que eu faço para minha vida. Toda vez que eu tô quase desistindo de algo que eu sei que é bom para mim, eu me sinto frustrada ali, mas eu trago a consciência para mim de que se eu desistir, a culpa vai ser minha, não vai ser culpa de ninguém. Ninguém é culpado das minhas frustrações, só eu mesmo tenho esse poder. A força precisa vir de mim, eu não posso depender da força de ninguém. Então hoje eu quero trazer para você essa consciência de que você pode tudo. Você é o seu melhor amigo ou você é o seu pior inimigo. Então todas as vezes que você pensar em desistir, pensa que não existe outras forças ao seu redor, é você que tem essa força, é você que faz acontecer ou não. A decisão é sua. E se mesmo assim você acredita que você não é capaz de fazer algo bom para você, eu te desafio a tentar, mas tentar incansavelmente. Muitas vezes você só vai poder dizer que você não é capaz se você tentou incansavelmente. Não esquece disso, você tem o poder. E se
por alguma razão as pessoas estão te desmotivando e tem na tua memória aquela vozinha pequena dizendo que você não é capaz, você precisa ser mais forte que isso, você precisa fazer por você. Não esquece que a pessoa mais importante desse mundo é você e que os teus planos serão feitos por você e para você. A força vem de você. E mesmo que nesse momento você esteja completamente desmotivado por N razões, a gente sempre tem motivos para estar desanimado. A vida não é fácil e isso eu tenho essa consciência de que a vida não é fácil. Há muitas pessoas, há muitas situações que nos deixam para baixo, que nos desmotivam, mas a gente precisa ser firme, constante, disciplinado. Se você quer algo bom na sua vida, você necessariamente precisa aprender a ser constante e disciplinado. Isso eu trouxe para minha vida. Todas as vezes que eu falho, não é culpa de ninguém, mas é culpa exclusivamente minha. Hoje eu me olho e eu vejo que não existe limitação para mim, que tudo é possível. Qualquer coisa é possível. Eu sempre falo isso também pro meu filho. Às vezes quando meu filho fala algo que eu sinto ali que tem uma limitação, eu sempre digo para ele: nada é impossível até que a gente tente. Só vai se tornar impossível quando você tentar incansavelmente. Então eu espero que você traga essa consciência para você, que você se encha de força e veja que dentro de você, mesmo com as frustrações, mesmo com a situação atual, que eu não sei qual é a tua situação, eu sei que ao redor do mundo a gente passa por situações diversas, mas a gente sempre tem desejos de progresso, a gente tem os nossos sonhos, a gente tem os nossos objetivos e eu quero hoje te incentivar, eu quero te motivar, que você traga, que você puxe toda a força que tem dentro de você e tente incansavelmente antes de dizer que você não é capaz. Ninguém tem o poder de te limitar, mas só você. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu realmente espero que tenha feito sentido para você e se fez sentido, dá um like nesse vídeo porque isso ajuda muito, compartilha aí com as pessoas que você acha que vão gostar desse tema, se inscreve aqui no canal porque assim você vai receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada por estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!